Hoje tem Grenal, sim, pra ti que não sabe, o Inter joga hoje contra o Grêmio dentro do estádio de Beira-Rio pela Copa do Brasil Sub-20 nos 16avos de final, jogo único, jogo pro Inter vencer e tem reforço na base do Inter porque o Luca desceu para jogar esse jogo, mas o Grêmio também não deixou isso livre e desceu diversos jogadores do profissional também para enfrentar o Internacional hoje no estádio Beira-Rio, inclusive tu que é torcedor do Inter, se quiser comparecer, também dá para fazer o check-in do jogo. Quero te trazer mais informações disso, quero te trazer essas informações de por que o Lucas desceu para base e se ele vai ficar lá de maneira indeterminada, se realmente foi um pedido do técnico Eduardo Cudê para ele não ficar mais um profissional, e também quero te trazer mais informações do treino dessa terça-feira, onde o Cudê pela primeira vez teve todos os jogadores nesta semana. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, roda a vinheta. Bom dia, Colorado, sejam muito bem-vindos e no vídeo hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, eu peço já para te deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso, eu quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, então não perde tempo. Clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra, com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações do Inter nessa terça-feira. O Inter que novamente se reapresentou no CT Parque Gigante após o treino da segunda-feira. Só que nessa terça-feira o técnico Eduardo Cudê deve ter todos os jogadores à disposição, até os titulares que jogaram contra o Botafogo, ao contrário do que foi o dia de ontem. Obviamente, Campanharo e Rômulo ainda seguem fora, treinando separado. O Rômulo já está numa espécie de retreinamento, então a tendência que possa estar à disposição para o jogo da outra semana contra a equipe do Bolívar também na terça-feira. O Inter que inclusive já definiu uma logística. O Inter que vai para Bolívia na domingo, né? Vai treinar domingo pela manhã, após o jogo contra o Fortaleza, viaja para Bolívia, para Santa Cruz de la Sierra, e na segunda-feira almoça em Santa Cruz de la Sierra, né, fica por lá, tem esse que até faça uma atividade, né, um treino lá em Santa Cruz. Na terça-feira acontece um almoço e o Inter viaja para La Paz, que é bem perto de Santa Cruz de la Sierra. Por que isso? Porque essa cidade, Santa Cruz de la Sierra, não tem altitude. Então os jogadores não vão sofrer com a altitude e a ideia é levar eles para a altitude mais perto do jogo, onde teoricamente, segundo estudos, né, científicos, obviamente, eles teriam menos efeito, né, do ar rarefeito que é feito lá em La Paz, né, de cerca de 3.600 metros de altitude, que faz, né, o ar ficar cada vez mais rarefeito e acabar prejudicando muito a respiração por parte dos jogadores. E aí todo mundo vai lembrar daquela imagem do Anderson lá em 2015 contra o The Strongest, numa derrota por Inter de 3-1 com 37 minutos no primeiro tempo, tava sofrendo pra caramba. Então a ideia é não fazer que os jogadores sofram, obviamente vão sofrer, mas a ideia é minimizar esse tipo, né, de causa que os jogadores vão acabar sofrendo. Além disso, para o jogo de sábado, a tendência é que alguns jogadores sejam poupados, né, até em função do jogo de terça-feira. Então, jogadores com uma idade um pouco mais avançada, com um pouco mais de desgaste, como, por exemplo, o Alan Patrick, o Arangues, o Ener Valencia, o próprio Gabriel Mercado, né, mas ele está suspenso. Além disso, jogadores como, por exemplo, o René, que já tem uma certa idade um pouco mais avançada, já passou dos 30 anos de idade. Então, os jogadores podem ser poupados para o jogo, tá? Hugo Macho, novo reforço que foi anunciado no dia de ontem, não vai estar à disposição contra o Fortaleza. Precisa ainda tirar o visto de trabalho e precisa também entrar no BID. Acredito que não vai acontecer isso até sexta-feira, porque principalmente o visto de trabalho é uma coisa que demora um pouco mais e que demanda um pouco mais de tempo, e a tendência é que só na outra semana contra o Bolívar ele possa estar à disposição. Sobre o Luca, desceu para jogar o Grenal de hoje, sub-20, né? O Grenal que nesse momento acontece dentro do estádio Beira-Rio, 7h15 da noite, e é um Grenal que define os 16avos da Copa do Brasil, jogo único, empate, pênaltis, vitória do Grêmio, classifica a vitória do Inter, classifica o Colorado. O Inter que baixou, né, o Luca para jogar essa partida, foi o único jogador que baixou. O Grêmio baixou alguns jogadores também, né, de atletas que vinham treinando com o técnico Renato Portaluppi, jogadores que até não vinham sendo tão utilizados, como por exemplo o caso do Mila, o goleiro Felipe Scheid também. Então alguns jogadores desceram para jogar contra o Internacional e a promessa de um confronto muito forte. Só para vocês terem uma ideia,
Os principais destaques do Inter da base, né, além do Luca, obviamente, posso citar o lateral esquerdo Rangel, que é um dos nomes. A tendência também que dentro do meio de campo existam também, por exemplo, o Vinícius Souza como jogador, o Gabriel Carvalho, a tendência que esteja à disposição, né, que vinha treinando na equipe sub-17, Ricardo Matias também vinha treinando na equipe sub-17, mas altera também entre a equipe sub-20, então são algumas dos jogadores assim que eu posso te trazer como um certo destaque, tá bom? Além disso, também, a partir da quarta-feira, o Lucas não fica no sub-20, ele só vai para o sub-20 realmente para enfrentar o Grêmio, e depois, na quarta-feira, ele já vai estar novamente à disposição do técnico Eduardo Cudê. Então não vai ser algo definitivo. Realmente, para ele, primeiro, pegar um ritmo de jogo, Grenal, jogo grande, torcida, né? Até porque o estádio Beira-Rio vai estar aberto. Então, inclusive, a promessa ali de cerca de 10 mil torcedores. Então, realmente vai ser um jogo só para ele pegar um certo ritmo de jogo, mas a partir da quarta-feira ele já está à disposição e vai ser relacionado também contra a equipe do Fortaleza, tá bom? Além disso, eu tinha te falado sobre o lateral esquerdo. Além disso, também quero te falar aqui sobre a janela de transferência que muitas pessoas me perguntaram ainda no último vídeo, quando eu te falei sobre a situação do Dalber, o jogador que o Inter sondou. O Inter ainda está avaliando a situação desse atleta, porque é um jogador que não atua há mais de um ano, apesar de estava com um contrato com a Inter de Milão, é um jogador que tem alguns problemas físicos, o Inter está avaliando na contratação do jogador, ele chegou a ser oferecido para o Vasco da Gama, o Vasco não se interessou muito porque já tem laterais esquerdos, o Inter não tem um lateral esquerdo reserva, só para vocês terem uma ideia, nos últimos treinos, além do René, o jogador que vem treinando como lateral esquerdo reserva é o Carlos de Pena, né, que não é um jogador de origem ali da função, então o Inter busca um reserva para o René, desde a saída do Tauan Lara para o futebol mexicano. Para quem não sabe, o jogador ainda está sendo negociado, não foi ainda definitiva essa situação, né, ele ainda, por exemplo, participa de alguns treinos do Inter, mas a tendência é que o Inter esteja negociando com esse jogador para o futebol mexicano, mas é algo que ainda não foi definitivo, devido ao fato do Inter não ter achado ainda um outro lateral esquerdo, tá? Lembrando que a saída do Tauan Lara muito é por conta daquele jogo que ele fez contra o Cuiabá, onde ele teve um total descompromisso, e o fato de ele querer novos ares, né? O Inter tentar dar novos ares para eles, a ideia é emprestar o jogador com passo fixado, caso atue bem, existe essa possibilidade de compra por parte da equipe mexicana, caso contrário ele retorna para o Internacional, talvez com uma cabeça um pouco melhor, né? Até com uma certa experiência que ele vai ganhar dentro do futebol mexicano, ele possa receber oportunidades a partir da metade de 2024, quando acaba o seu contrato de empréstimo, mas isso é algo que não está definido ainda, como eu te falei, o Inter ainda está esperando a situação de ver se consegue trazer um outro lateral esquerdo que está livre no mercado, antes de realmente liberar o Tauan Lara, mas é uma tendência que está muito encaminhada, tanto que ele nem vem sendo relacionado, por exemplo, já nos últimos jogos, tá bom? John já deixou o Inter faz alguns dias, já foi para o Real Valladolid da Espanha, não foi anunciado ainda de maneira oficial, mas o Inter vai ganhar cerca de 2 milhões de reais com a negociação desse jogador, tá bom? Além disso, também quero te falar que na quarta-feira, a partir disso, o técnico Eduardo Cudê já começa a fazer treinos fechados, a tendência que já começa a esboçar uma escalação contra o Fortaleza por o jogo do próximo sábado às 4h30 da tarde, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações também, deixa aqui nos comentários o que tu acha desse vídeo, e não esquece, primeiro link na descrição, ativa o Ultra, o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Grande abraço para todos vocês, valeu, falou e foi!